E se eu te dissesse que os esquecimentos que tanto te inquietam não são inevitáveis? E se aquela névoa mental que aparece toda manhã, aquela frustração de ter uma palavra na ponta da língua e não conseguir falar, aquela sensação de que sua mente já não responde como antes, não são sinais da passagem do tempo, mas o reflexo de uma carência nutricional silenciosa que você pode começar a corrigir a partir de hoje mesmo? Escuta isso com atenção, porque o que está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você entende o que acontece dentro do seu cérebro. Seu Miguel tinha 73 anos. Esquecia onde deixava as chaves a cada poucos minutos. Já não lembrava os nomes dos netos, que adorava, e vivia envergonhado pelos esquecimentos constantes. Sua filha me ligou chorando, convicta de que estavam à beira do Alzheimer. 6 semanas depois de mudar apenas o que colocava no copo toda manhã em jejum, seu Miguel voltou ao meu consultório com um olhar completamente diferente. Lembrava nomes, lembrava datas, terminava as conversas sem perder o fio. Sua filha me enviou uma mensagem que guardo até hoje. Dr. Roberto, meu pai voltou. Não foi magia, não foi medicamento, foi ciência nutricional bem aplicada. Dona Beatriz, de 68 anos, vivia apavorada, achando que estava desenvolvendo demência porque toda semana lembrava menos coisas. Depois de incorporar 7 ingredientes muito concretos à alimentação durante apenas um mês, me escreveu com a voz tremendo de emoção. Doutor, voltei a ser eu, minha mente acordou. Psiquiatra e cardiologista, e hoje vou te mostrar exatamente quais são esses 7 ingredientes naturais capazes de devolver ao seu cérebro a vitalidade que você achava perdida. Vou te explicar o que cada um faz a nível celular, como prepará-lo corretamente para que realmente funcione, e em que momento tomá-lo para multiplicar seus efeitos. E no final, vou te compartilhar a receita completa, a fórmula mestra que une os mais poderosos num único copo que você pode preparar esta manhã na sua cozinha. Fica até o final. O ingrediente número 1 é o que mais transforma, e é provável que você já tenha ele em casa sem saber o que vale. Tenho mais de 35 anos sendo testemunha de algo que nenhum livro de medicina explica completamente. Vi homens brilhantes, cheios de histórias e sabedoria acumulada durante toda uma vida, perder aos poucos sua lucidez dia após dia. Vi a angústia nos olhos deles quando esquecem o nome dos próprios netos, quando confundem datas importantes, quando sentem que a mente vai se cobrindo de uma névoa cada vez mais espessa. Mas também, e isso é o mais importante, presenciei transformações tão surpreendentes que parecem milagres, embora na realidade não sejam. São simplesmente nutrição aplicada com precisão. E aprendi algo que mudou minha forma de exercer a medicina. A maioria dos casos de declínio cognitivo leve que vejo em adultos maiores não são demência inevitável. São deficiências nutricionais muito concretas que podem se reverter quando você dá ao cérebro exatamente o que precisa. Hoje não trago teorias. Trago os 7 ingredientes que vi funcionar em pacientes reais, com nomes reais, com resultados documentados. Antes de começar, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se alguma vez sentiu que sua memória já não responde como antes, se aquele medo silencioso de perder a lucidez já te tirou o sono alguma noite, escreve a palavra memória nos comentários. Quero saber que você está aqui. Deixa eu te contar uma verdade que quase ninguém se atreve a dizer com clareza. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que mais de 40% das pessoas acima dos 65 anos apresentam sinais de declínio cognitivo leve quando submetidas a testes detalhados de memória. 4 em cada 10, um número que aterra. Mas agora vem a parte que devolve a esperança, a parte que muda tudo.
A imensa maioria desses casos não é Alzheimer nem demência. São deficiências nutricionais muito concretas que podem se reverter completamente quando você dá ao cérebro o que precisa. Seu cérebro é o órgão mais exigente de todo o seu corpo. Embora represente apenas 2% do seu peso total, consome 20% de toda a sua energia diária. É uma maquinaria extraordinariamente complexa que precisa, sem interrupção, de glicose para gerar energia, gorduras saudáveis para construir suas membranas, vitaminas específicas para fabricar neurotransmissores e aminoácidos essenciais para se reparar constantemente. Quando esses nutrientes começam a faltar, seja por má alimentação ou porque o corpo os absorve pior com a idade, o cérebro entra em modo sobrevivência. As conexões neuronais se enfraquecem. A comunicação entre células fica lenta e ineficiente. E é exatamente isso que você percebe como esquecimentos frequentes, confusão mental, névoa que não desaparece. Mas aqui está a notícia mais importante deste vídeo. Seu cérebro possui uma capacidade assombrosa chamada neuroplasticidade. Mesmo aos 70 ou 80 anos, sua mente pode criar novas conexões neuronais, reparar as danificadas e recuperar funções que você achava perdidas para sempre. Só precisa dos materiais corretos. E esses materiais estão nos 7 ingredientes que vou te revelar agora. Antes do primeiro ingrediente, aperta o like agora mesmo e se inscreve ativando o sininho. Essa informação pode mudar a trajetória da sua saúde cerebral a partir de hoje. Ingrediente 7. Aveia com sementes de chia. O primeiro alimento que vai nutrir seu cérebro por dentro é essa combinação poderosa e completamente subestimada. Aveia integral com sementes de chia. Não se deixe enganar pela simplicidade. Essa mistura é um dos combustíveis mais completos que você pode oferecer à sua mente. A aveia está carregada de beta-glucanos e vitamina B1, também conhecida como tiamina. A tiamina é literalmente a chave que permite converter a glicose em energia real para seus neurônios. Quando falta, o cérebro fica sem combustível. E isso se manifesta exatamente como o que muitos dos meus pacientes descrevem. Cansaço mental ao acordar, confusão nas manhãs, lentidão para começar o dia. Mas o verdadeiro poder aparece quando você combina a aveia com a chia. As sementes de chia são ricas em ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3 que atua como guardião dos neurônios, protegendo suas membranas da inflamação silenciosa que com o tempo destrói as conexões cerebrais. Um estudo no Journal of Nutrition and Health Sciences revelou algo surpreendente. Consumir sementes de chia diariamente por apenas 8 semanas melhora de forma notável a velocidade mental e a memória de trabalho em adultos maiores. Pesquisadores da Universidade de Toronto confirmaram que essa combinação também estabiliza os níveis de glicose no sangue, evitando aquelas quedas de energia que deixam a mente dispersa e sem foco. Dona Helena, 67 anos, chegou ao meu consultório desesperada. Doutor, acordo com a cabeça embotada. Não consigo me concentrar em nada até quase o meio-dia. Quando analisei o café da manhã dela, entendi tudo. Só café e pão branco. Propus uma mudança simples. 2 semanas depois me ligou emocionada. Doutor, é como se alguém tivesse limpado os vidros da minha mente. Acordo com clareza e essa clareza dura o dia todo. E aqui temos uma vantagem brasileira. A aveia é barata e é encontrada em qualquer mercado do país. E a chia, embora já popular no Brasil, pode ser substituída por linhaça dourada, igualmente rica em ômega 3 e ainda mais acessível nas feiras brasileiras. Como preparar?
Bata 2 colheres de aveia integral com 1 colher de sementes de chia e 1 xícara de água ou leite vegetal sem açúcar. Adicione meia banana madura ou 1 maçã pequena. Deixe repousar 5 minutos para que a chia libere seu gel. Tome como café da manhã pelo menos 5 vezes por semana. Ingrediente 6. Gelatina com cúrcuma e mel. Este é um dos ingredientes mais ignorados e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos para o cérebro depois dos 60. A maioria acredita que a gelatina só serve para a pele ou as articulações. Erro grave. O colágeno é uma proteína estrutural fundamental que forma parte dos vasos sanguíneos do cérebro e da barreira hematoencefálica, o escudo que protege seu órgão mais valioso. Quando essa barreira se enfraquece com os anos por falta de colágeno, as toxinas e os marcadores inflamatórios entram sem controle e começam a danificar os neurônios. A gelatina natural sem sabor, ou melhor ainda, o colágeno hidrolisado, fornece os aminoácidos glicina e prolina, necessários para reparar esses microdanos invisíveis que se acumulam com o tempo. Mas quando você a combina com cúrcuma, acontece algo ainda mais poderoso. A curcumina estimula a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Uma substância que literalmente dá a ordem ao seu cérebro de criar novos neurônios e fortalecer os existentes. O mel puro completa a fórmula fornecendo polifenóis que melhoram a plasticidade sináptica, o lugar exato onde as memórias se formam e são guardadas. O estudo em Frontiers in Aging Neuroscience confirmou que essa combinação melhora a memória, a atenção e o rendimento cognitivo mesmo em pessoas que já apresentam sinais de deterioro. Seu Arturo, 75 anos, chegou ao meu consultório com voz cansada. Doutor, acordo várias vezes durante a noite e de manhã sinto a cabeça pesada, como se não tivesse dormido nada. Indiquei essa mistura para tomar antes de se deitar. 3 semanas depois, voltou com outra cara. Agora durmo de uma vez. Acordo com a cabeça no lugar como não me sentia há anos. Como preparar? Dissolva 1 colher de gelatina sem sabor em meio copo de água quente. Adicione 1 pitada de cúrcuma e 1 colherinha de mel puro. Misture bem e beba à noite. O momento é crucial. Durante o sono, o cérebro ativa seu sistema de limpeza profunda, e é aí que esses compostos trabalham reparando as conexões danificadas. Antes de continuar com os 5 ingredientes restantes, e o número 1 é o mais transformador de toda a lista, compartilha este vídeo agora com alguém que você ama, com aquele familiar que cada vez esquece mais coisas e normaliza achando que é só a idade. Esse gesto pode mudar a história dessa pessoa. Eu te peço do fundo do coração. Aperta o like e continuamos. Ingrediente 5. Ovos com espinafre e azeite de oliva. Este terceiro ingrediente é uma joia biológica que a maioria subestima completamente. O ovo, combinado com o espinafre refogado no azeite, forma uma combinação quase perfeita para a memória. E o mecanismo é muito concreto. O ovo é a fonte natural mais rica em colina. E a colina é o material com que seu corpo fabrica a acetilcolina, o neurotransmissor responsável diretamente pela memória, a concentração e o aprendizado. Quando a acetilcolina escasseia, os sinais entre neurônios se enfraquecem. E é exatamente isso que se sente como esquecimentos constantes, lentidão mental e falta de foco. Em pessoas maiores, mesmo um único ovo por dia pode fazer a diferença entre a confusão e a clareza. Além disso, a gema contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem o tecido cerebral do desgaste provocado pelo envelhecimento. Mas o verdadeiro poder aparece com a combinação correta. O espinafre fornece magnésio, ferro e ácido fólico,
nutrientes essenciais para a produção de neurotransmissores. O azeite melhora a absorção de todos esses compostos e mantém flexíveis as membranas neuronais. O American Journal of Clinical Nutrition demonstrou que quem combina ovos com vegetais verdes apresenta melhor memória verbal e visual nas avaliações cognitivas. Dona Marta, 71 anos, me disse preocupada: Doutor, sinto que tudo me escapa. Os exames revelaram uma deficiência severa de colina e ferro. Indiquei algo muito simples: 2 ovos com espinafre refogado no azeite 4 vezes por semana. Um mês depois voltou sorrindo: Doutor, volto a me lembrar de números e nomes sem nenhum esforço. Já não preciso anotar tudo. E no Brasil temos uma vantagem enorme. O ovo é um dos alimentos mais baratos e acessíveis do país. E o espinafre pode ser substituído por couve, igualmente rico em folato e magnésio e presente em praticamente toda feira e mercado do Brasil a preços populares. Como preparar? Cozinhe 2 ovos. Refogue uma xícara de espinafre fresco ou couve picada, com uma colher de azeite extra virgem e uma pitada de sal. Consuma juntos como café da manhã ou jantar, pelo menos 4 vezes por semana. A combinação completa é fundamental. Cada componente potencializa o efeito dos outros. Ingrediente 4. Água com gengibre e limão em jejum. Este 4º ingrediente atua como um interruptor da circulação cerebral e é o que deve ser tomado primeiro, antes de qualquer outro, porque sem ele, nenhum dos demais funciona ao máximo. Água morna com gengibre fresco e limão ao acordar. Não se deixe enganar pela aparente simplicidade. Aprendi algo em 35 anos de prática médica que mudou completamente meu enfoque. Antes de nutrir o cérebro, é preciso limpá-lo. Quando o cérebro está inflamado, nenhum suplemento, nenhum alimento, nenhum nutriente chega onde precisa chegar. As vias estão bloqueadas. O gengibre contém gingeróis, compostos que dilatam os vasos sanguíneos e permitem que o sangue rico em oxigênio e nutrientes chegue a cada neurônio. É como abrir as estradas do cérebro depois de uma noite de trânsito parado. O limão, carregado de vitamina C e flavonoides, protege a elasticidade das artérias e neutraliza os radicais livres que danificam o tecido cerebral. Ativa ainda o fígado para eliminar toxinas acumuladas durante o sono. A International Journal of Preventive Medicine demonstrou que o gengibre melhora de forma significativa a função cognitiva e a velocidade de reação em adultos maiores. Seu Ricardo, 69 anos, chegou ao meu consultório com uma descrição que reconheci imediatamente. Doutor, sinto a mente lenta, como se pensasse dentro de uma nuvem espessa. Indiquei esse ritual matinal. 2 semanas depois voltou diferente. Doutor, a névoa desapareceu. Volto a pensar com clareza desde a primeira hora da manhã. Como preparar? Rale uma colher de gengibre fresco numa xícara de água morna, nunca fervendo porque o calor excessivo destrói os compostos ativos. Esprema meio limão. Misture bem e deixe repousar 5 minutos. Beba em jejum antes de qualquer alimento, pelo menos 4 vezes por semana. Este é o primeiro passo de cada manhã, o que abre o caminho para que tudo mais funcione. Ingrediente 3. Cacau puro com canela. Este é o ingrediente que une o prazer e a medicina. E o que mais alivia meus pacientes quando o menciono, porque durante anos disseram a eles que era um capricho que deveriam evitar. Falamos de cacau puro, sem açúcar, sem aditivos industriais. Não do chocolate da prateleira do supermercado. Do cacau autêntico, que é uma das plantas medicinais mais poderosas que existem para o cérebro. O cacau tem uma tripla ação extraordinária. Os flavonóis aumentam o fluxo sanguíneo para o hipocampo, a região do cérebro onde as memórias são armazenadas.
Mais fluxo para o hipocampo significa mais capacidade de formar e recuperar memórias. A theobromina estimula suavemente o sistema nervoso sem provocar a ansiedade que gera a cafeína. Uma ativação limpa, sustentada e sem a queda posterior. O magnésio, presente em alta concentração no cacau puro, é essencial para que os neurônios se comuniquem com rapidez e precisão. E a maioria dos adultos maiores tem déficit de magnésio sem saber. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 60% dos brasileiros acima de 60 anos têm ingestão insuficiente desse mineral. A canela completa a fórmula atuando como guardiã do açúcar no sangue. Seu composto ativo, o cinamaldeído, evita os picos de glicose que envelhecem e inflamam o cérebro silenciosamente e protege os neurônios do estresse oxidativo. O Journal of Nutritional Biochemistry confirmou que o cacau rico em flavonóis melhora de forma notável a memória contextual. Um estudo da Universidade de L'Aquila revelou que quem consumia cacau puro diariamente durante 3 meses desenvolvia uma rede neural mais densa e eficiente, mensurável em provas cognitivas. Dona Lúcia, 74 anos, sofria de um esgotamento mental brutal toda tarde. Doutor, às 4 da tarde minha mente se apaga completamente. Indiquei cacau com canela como lanche. 2 semanas depois. Doutor, já não tenho essa queda. Minha mente se mantém desperta e focada o dia todo. Como preparar? Dissolva uma colher de cacau puro numa xícara de água quente ou leite vegetal sem açúcar. Adicione uma pitada de canela. Tome pela manhã ou à tarde, quando notar que sua energia mental começa a cair. É o antídoto natural para a queda cognitiva vespertina. Ingredientes 2. Caldo de ossos com alho e cebola. Este ingrediente é o que mais surpreende meus pacientes quando o menciono, porque parece simplesmente uma sopa, mas é ouro líquido para o cérebro. Caldo de ossos caseiro, cozido lentamente com alho e cebola. O caldo de ossos está carregado de colágeno facilmente absorvível, glicina, prolina e minerais essenciais. E a glicina merece atenção especial, porque é um neurotransmissor extraordinário que pouquíssimas pessoas conhecem. A glicina ajuda o cérebro a relaxar profundamente durante a noite. Melhora a consolidação da memória durante o sono, o processo pelo qual o cérebro transfere os aprendizados do dia para a memória de longo prazo. E repara as células gliais, as responsáveis por limpar o cérebro enquanto você descansa, eliminando os resíduos metabólicos que, se acumulados, contribuem para o declínio cognitivo. Os compostos sulfurados do alho e da cebola, especialmente a alicina e a quercetina, atuam como sistemas de limpeza interna do sistema nervioso. Desintoxicam, reduzem a inflamação microscópica que vai deteriorando o cérebro sem que você perceba e protegem as conexões neuronais mais vulneráveis. A revista Nutrients confirmou que adultos maiores que consumiram caldos ricos em colágeno durante 12 semanas mostraram melhorias claras na memória de curto prazo e maior estabilidade emocional. E aqui no Brasil, essa receita tem uma vantagem cultural enorme. O caldo de ossos, seja de frango, boi ou peixe, é parte da tradição culinária brasileira há gerações. Nossas avós já sabiam de forma intuitiva que um bom caldo feito no fogão com ossos, alho, cebola e ervas tinha um poder restaurador que não estava nos livros. A ciência simplesmente confirmou o que a sabedoria popular já ensinava. Seu Fernando, 77 anos, sofria de insônia crônica e acordava toda manhã com a mente confusa e pesada. Indiquei uma xícara desse caldo toda noite antes de dormir. 3 semanas depois, chegou ao consultório com uma expressão que não lhe via há meses.
Doutor, agora durmo fundo e acordo com a cabeça no lugar, como se alguém tivesse limpado tudo por dentro enquanto eu dormia. Como preparar? Ferva ossos de frango ou boi por pelo menos 2 horas em 1 litro de água, adicionando 1 fio de vinagre de maçã para extrair os minerais dos ossos. Acrescente 2 dentes de alho, meia cebola e sal. Coe e beba 1 xícara quente por dia, idealmente à noite, para aproveitar a reparação neuronal do sono. Ingrediente 1. A fórmula mestra: gelatina mais limão mais cúrcuma em jejum. E chegamos ao ingrediente número 1, o mais poderoso de toda a lista, a chave da regeneração cerebral. Não é um único ingrediente, é a combinação que une tudo. A fórmula que cria o ambiente perfeito para que as conexões neuronais se reparem e voltem a funcionar com clareza. Água mais gelatina natural, mais limão, mais cúrcuma, em jejum, toda manhã. Deixa eu te explicar por que essa combinação específica é tão extraordinária. A gelatina fornece glicina e prolina, aminoácidos essenciais para reconstruir a mielina, o revestimento protetor dos nervos. Quando a mielina se deteriora, os sinais elétricos entre neurônios ficam lentos e imprecisos. É como tentar ouvir uma ligação com cabo danificado. A mensagem chega distorcida. A glicina e a prolina reparam esse cabo. O limão ativa a absorção de todos os compostos e ajuda o fígado a eliminar as toxinas que bloqueiam a função cerebral. Sem essa limpeza prévia, os nutrientes não chegam onde precisam chegar. A cúrcuma, com pimenta do reino para multiplicar sua absorção, estimula a produção de BDNF, a molécula que literalmente ordena ao seu cérebro criar novos neurônios e fortalecer as conexões existentes. Um estudo da Universidade da Califórnia demonstrou que adultos maiores que combinaram colágeno e cúrcuma durante 8 semanas melhoraram sua memória operativa em 25%. 25% em apenas 2 meses. Isso pode ser a diferença entre esquecer o nome do neto e lembrá-lo com nitidez. Dona Carmen, 80 anos, chegou ao meu consultório acompanhada da filha, que não conseguia conter as lágrimas. Doutor, minha mãe esquece tudo. Estamos desesperadas. Indiquei essa fórmula em jejum durante 4 semanas. Dias depois recebi uma ligação. Dr. Roberto, minha mãe voltou. Lembra, conversa, está como antes. 4 semanas. Com água, gelatina, limão e cúrcuma. Como preparar? Dissolva 1 colher de gelatina sem sabor de boa qualidade em meio copo de água quente. Adicione o suco de meio limão. Acrescente 1 pitada de cúrcuma e 1 pitada de pimenta do reino. A pimenta multiplica a absorção da curcumina em mais de 200 vezes. Misture bem e beba em jejum, antes de qualquer alimento, pelo menos 4 vezes por semana. Este é o copo que pode mudar tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com aquele familiar que cada vez esquece mais e normaliza como coisa da idade. Com aquela pessoa que vive com o medo silencioso de perder a mente. Este vídeo pode devolver a esperança a ela. Eu te peço do fundo do coração. Agora você tem os 7 ingredientes, mas seu poder real aparece quando os combina num protocolo diário coerente. Sua rotina ideal para regenerar o cérebro. Ao acordar, água morna com gengibre e limão. Limpa as vias e abre a circulação cerebral. 30 minutos depois, a fórmula mestra, gelatina com cúrcuma e limão em jejum. Café da manhã, aveia com chia, ou ovos com espinafre ou couve no azeite. À tarde, cacau puro com canela, quando notar que a energia mental começa a cair. À noite,
caldo de ossos ou gelatina com mel para a reparação profunda durante o sono. Se você mantiver esse protocolo com constância durante 2 semanas, seu corpo responde. Muitos dos meus pacientes me dizem que no 3º ou 4º dia a névoa mental começa a se dissipar. Os esquecimentos diminuem. Alguns voltam a sonhar com clareza, sinal de que o cérebro está se reparando durante o sono. Depois de 3 semanas, não só melhora a memória, também volta o ânimo, a energia, a vitalidade. E quero que você grave isso na mente com toda a clareza que puder. A verdadeira recuperação cerebral não está numa farmácia, não está em pílulas caras, não está em tratamentos complexos, está no que você coloca no prato e no copo todo dia. Seu cérebro pode se regenerar em qualquer idade, só precisa dos materiais corretos e da constância para recebê-los. Cada neurônio que você repara é uma memória que salva. Cada conexão que fortalece é um momento de lucidez que recupera. Lembra do seu Miguel, aquele homem de 73 anos que não lembrava o nome dos netos, que vivia envergonhado, cuja filha me ligou chorando convicta de que o Alzheimer estava chegando? 6 semanas depois, ele me trouxe um bilhete que a neta tinha escrito para ele. Dizia: "Vovô, obrigada por lembrar meu nome outra vez." Ele me mostrou o bilhete com olhos cheios d'água. Dr. Roberto, essa criança me devolveu minha dignidade. Não foi a neta, foi ele. Foram as escolhas que fez todo dia durante 6 semanas. Nunca é tarde demais para começar. Com todo o meu respeito e compromisso como médico, Dr. Roberto Fontes. Se este vídeo te deu esperança onde antes havia resignação, te peço 3 coisas simples. Dá um like agora mesmo. Se inscreve e ativa o sininho. Toda semana publico informação médica prática e honesta que pode mudar a trajetória da sua saúde cerebral. E compartilha este vídeo com alguém que você ama, com aquele familiar que cada vez esquece mais e normaliza como parte da idade, com aquela pessoa que vive com o medo silencioso de perder a mente. Este vídeo pode devolver a esperança a ela. Eu te peço do fundo do coração. Me escreve nos comentários. Qual desses 7 ingredientes você vai experimentar primeiro? E qual é o sintoma que mais te preocupa na sua memória agora mesmo? Leio cada comentário e respondo pessoalmente. E no próximo vídeo vou te revelar algo que impacta milhões de adultos maiores e que muito poucos médicos se atrevem a dizer na consulta. Vou te mostrar os 5 alimentos que parecem saudáveis e que na verdade estão destruindo sua memória. Alimentos que você come convicto de que cuidam do seu cérebro e que na verdade estão acelerando o deterioro neuronal silenciosamente. Um deles está em quase todos os cafés da manhã brasileiros e outro é recomendado ativamente pela maioria dos nutricionistas. Não perde! A gente se vê em breve.